A segunda eliminação em 15 dias, o fim do sonho do bicampeonato na Libertadores da América e um enorme rombo nas contas. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico as consequências da eliminação do Flamengo na Libertadores da América. Quero falar também sobre a possibilidade de Alex Teixeira virar reforço do Corinthians. Vou te atualizar sobre a situação de Benítez. O Independiente, time argentino, colocou um prazo para que o Vasco adquira o jogador, senão ele pode atuar até em um rival brasileiro. Para completar, tem notícias sobre a classificação do Bahia. Na Copa Sul-Americana, o Bahia está garantido na próxima fase. Quero falar sobre Gadiardo, que eliminou mais um brasileiro. O técnico do River Plate tem se tornado um exterminador de times daqui. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, queria pedir para você deixar um like e se inscrever no canal. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Quero te contar também que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo que existe no mercado sobre futebol. Com o OneFootball você pode ficar super bem informado sobre as coisas que acontecem no mundo da bola. Você vai recebendo notificações ao longo do dia diante das principais notícias. E se você contar para o OneFootball qual o seu time do coração, ele também vai te mandar as notícias do seu time para você não perder absolutamente nada. Isso sem falar, é claro, que o OneFootball também é a casa do campeonato alemão e do campeonato francês no futebol brasileiro. Se você quer assistir aos jogos da Bundesliga e da Ligue 1 sem gastar nenhum centavo, baixe o OneFootball no seu celular. Para baixar é super simples, só pegar o link que está na descrição desse vídeo, não vai gastar absolutamente nada e serve para qualquer celular. Bora começar o vídeo falando sobre o Santos e a venda complicada de Lucas Veríssimo para o Benfica. Na noite dessa terça-feira, quase na madrugada de quarta, os conselheiros receberam através do e-mail o parecer do Conselho Fiscal explicando, justificando a recusa em relação à proposta do Benfica. Tive acesso a esse documento, um dos conselheiros me mandou e quero te apresentar esse documento para que você tenha noção do porquê da recusa. Nesse momento, o Veríssimo tem duas propostas de times do exterior, uma do Al Nassr e outra do Benfica. A do Al Nassr, inclusive, é menor no que diz respeito ao aspecto financeiro. O Al Nassr se dispõe a pagar 6 milhões e meio de dólares contra 6 milhões e meio de euros do Benfica. O grande lance é a forma de pagamento. O Benfica quer pagar a primeira parcela de 1.300.000 à vista, são 5 dias após a assinatura do contrato, e as outras parcelas a partir de 2022, em agosto de 22, agosto de 23, agosto de 24 e agosto de 25. O Santos alega, ou pelo menos o presidente do Santos alega aos membros do Conselho Fiscal que já tem a possibilidade de um adiantamento dessa grana toda junto a uma instituição na Bélgica. Só que o problema é que esse valor, por causa do adiantamento, cairia de 6 milhões e meio de euros para 5 milhões e 100 mil euros. Como o Santos ainda tem de pagar 15% ao atleta e mais 10% ao empresário pela intermediação, sobrariam para o Peixe apenas 3 milhões e 800 mil euros. Se a gente analisasse a proposta do Al Nassr de 6 milhões e meio de dólares em duas parcelas, sendo a primeira 10 dias após a assinatura do contrato e a segunda até 31 de janeiro de 2021, ou seja, no fim do primeiro mês do ano que vem, a conta já está resolvida, 6 milhões e meio de dólares, não há necessidade de antecipação. É óbvio que o Santos continuaria com a necessidade de pagar 15% ao atleta e mais 10% por intermediação, mas sobrariam nas contas do Peixe 5 milhões de dólares como valor final ao clube. Diante dessas diferenças, o Conselho Fiscal decidiu por não concordar com a transação do atleta para o Benfica e concordou a transação do atleta com o Al Nassr, emitindo um parecer favorável. Bora falar agora sobre a classificação do Bahia para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O Bahia conseguiu segurar um 0-0 com o União Santa Fé na Argentina. Na partida de ida, na semana passada, vitória por 1-0. O jogo dessa terça-feira foi tão complicado com o primeiro, mesmo atuando todo o segundo tempo com um atleta a mais, o Bahia sofreu muito. O atleta que foi expulso do União foi o Mauro Luna. Ele foi expulso aos 48 do primeiro tempo, já nos acréscimos. Na etapa final, mesmo jogando com 10, o União foi para cima, criou inúmeras oportunidades e os últimos lances do jogo foram de uma grande defesa do Douglas e de um gol marcado pelo União, que foi anulado pela arbitragem, assegurando a classificação do Bahia para a próxima fase da Sul-Americana. O Bahia agora espera o vencedor do confronto entre Vasco e Defensa e Justiça para saber quem enfrenta na próxima fase.
Quero te atualizar agora sobre a situação de Benítez, que pertence ao Independiente da Argentina e está emprestado ao Vasco até 31 de dezembro. O jogador extremamente importante no time e sua ausência nas últimas partidas foi extremamente sentida, a ponto de o Vasco ter se afundado na zona do rebaixamento. O Benítez é o principal jogador do Vasco da Gama hoje, até por isso a necessidade da permanência dele. O Independiente já anunciou que não aceita, em hipótese alguma, prorrogar o empréstimo. Ou o Vasco compra o Benítez pagando 4 milhões de dólares, ou vai perder o jogador. E a grande novidade dessa terça-feira é que o diretor de futebol do Independiente, o Jorge Damiani, colocou um prazo para que o Vasco exerça a prioridade. E esse prazo, de acordo com o dirigente argentino, termina em 3 dias. A frase é a seguinte, abre aspas: tem até sexta-feira como prioridade de compra. A partir de segunda-feira, da próxima semana, começamos a negociar com clubes do Brasil, da Major League Soccer e da Europa, ou seja, o Independiente mostrando que acabou a paciência em relação à negociação com o Vasco. Negociação que já vem se enrolando há bastante tempo, às vésperas da eleição, que aconteceu há quase um mês. O Alexandre Campeiro chegou a anunciar que tinha um acordo muito próximo com o Independiente, que havia chegado a um acordo em relação às cifras. O tempo mostrou que era só um discurso pré-eleição para tentar angariar votos. Não havia acordo nenhum, o Independiente não topou a proposta feita pelo Vasco, muito abaixo dos 4 milhões de dólares. Só para piorar o contexto todo, o Levinciano chegou a contar numa live aqui no canal do Nicola que se sentou à mesa com o empresário do Benítez e também com representantes do Independiente para dizer que topava bancar esses 4 milhões de dólares. Mas, como o Alexandre Campeiro não reconhece a vitória do Levinciano e sugere um terceiro turno, uma terceira eleição entre o Jorge Salgado e o Levinciano, o Levin voltou atrás, tirou o time de campo e não tocou, não levou adiante essa negociação com o Independiente. É o Vasco correndo um enorme risco de perder o Benítez. E o pior de tudo, para um clube brasileiro, de acordo com o Jorge Damiani, um diretor de futebol do Independiente, há clubes daqui interessados no Benítez. Quero falar agora sobre Marcelo Gallardo, o melhor treinador em atividade na América do Sul já há bastante tempo. Ele, à frente do River, colecionou mais uma vitória em cima de brasileiros. River Plate eliminou nessa terça-feira o Atlético Paranaense em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores. Vitória por 1-0, bem mais apertada do que eu imaginava. O gol do River só saiu a 6 minutos do fim, marcado pelo De La Cruz, que é irmão do Sanches, jogador do Santos. É bem verdade que o 0-0 classificaria o River Plate para a próxima fase, porque River e Atlético Paranaense haviam empatado em Curitiba na semana passada por 1-1, ou seja, graças ao gol marcado fora de casa, o River passaria mesmo com empate, mas no finalzinho saiu o gol da vitória. E o que eu quero te contar é o retrospecto do Gallardo contra times brasileiros em competições de mata-mata. Ele só perdeu uma única vez. Foi no ano passado, na final da Libertadores, derrota de virada por 2-1 para o Flamengo, um jogo que o River foi melhor do que o Flamengo durante toda a partida, e aí nos minutos finais, nos 5, 10 minutos finais, o Gabigol marcou 2 gols, garantindo a vitória para o Flamengo. Foi a única vez que o Gallardo foi eliminado por um time brasileiro, como treinador. Todos os outros 6 confrontos, sendo 4 em Libertadores com vitória do Marcelo Gallardo. Ele eliminou, por exemplo, na Libertadores o Cruzeiro nas quartas de final, o Grêmio na semifinal, o Cruzeiro anos depois nas oitavas de final e o Atlético Paranaense também nas oitavas. O Atlético Paranaense do jogo dessa terça-feira, inclusive. Já na Copa Sul-Americana bateu a Chapecoense nas quartas de final em 2015 e o Atlético Paranaense na final da Recopa em 2019. O River Plate, com a classificação dessa terça-feira, se tornou o time com mais passagens, com mais presenças nas quartas de final da Libertadores e em toda a história da competição, 17 participações. É um time muito, mas muito bom. Um dos principais candidatos ao título, se não o principal, com a eliminação do Flamengo nessa terça-feira. Daqui a pouco eu falo sobre esse assunto. Bora responder agora sobre a possibilidade de Alex Teixeira virar reforço do Corinthians. Esse namoro é bem antigo. No começo do ano de 2018, o Alex Teixeira esteve muito perto de virar jogador do Corinthians, já havia um acerto em relação a salário. Em tempo de contrato, ele viria por empréstimo. Também um pagamento que o Corinthians faria ao Jiangsu Suning, time que tinha os direitos federativos do Alex Teixeira na época, mas na última hora os chineses voltaram atrás e desistiram do empréstimo do Alex Teixeira. No ano passado, o Duírio Monteiro Alves, ainda na condição de um homem do departamento de futebol, fez um novo contato, tentou entender as condições do Alex Teixeira, mas voltou a ouvir que os chineses não tinham interesse em contratá-lo. Agora a situação ficou mais fácil, pelo menos na teoria, porque o contrato do Alex Teixeira com Jiangsu Suning termina no próximo dia 31, ou seja, menos de 30 dias para que esse contrato acabe. Ele pode assinar um pré-contrato com quem quiser e nem vai haver necessidade da compra dos direitos econômicos.
Porém, conversei com o André Sanches, que é o presidente do Corinthians, ele se mantém como presidente até o dia 3 de janeiro e o Andrés assegurou que não há chance de contratação do Alex Teixeira. Vou até ler a frase que o Andrés me contou, abre aspas. Nunca mais tentamos o Alex Teixeira, não tem chance de ele vir, fecha aspas. A alegação do André se baseia na pedida que o Alex Teixeira quer. Apesar da condição de livre, engana-se quem pensa que trazer o Alex Teixeira seria algo barato. É exatamente pelo fato de não ter vínculo com qualquer clube que ele vai exigir uma compensação financeira, um prêmio pela assinatura do contrato. Então, de acordo com o André Sanches, não há possibilidade de acordo. O Vasco é um outro clube interessado na possibilidade de repatriar o Alex Teixeira. O Alex foi formado no Vasco. O que mais me causa estranheza em relação a essa história é como o Alex Teixeira ainda não foi disputado por outros clubes brasileiros, pelos clubes mais ricos, pelos principais clubes daqui. Jogador muito interessante, só 30 anos de idade, foi decisivo na conquista do título do campeonato chinês dessa temporada pelo Jiangsu Suning. O Jiangsu nunca havia vencido o título chinês e teve no Alex Teixeira talvez seu maior protagonista. Em 20 jogos ele marcou 10 gols e ainda deu 5 assistências, ou seja, foram 20 jogos e 15 participações em gol. Ótimo momento, fase bem legal, 30 anos de idade, e eu ainda não ouvi, por exemplo, ele sendo especulado no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético Mineiro, times onde ele chegaria para ser titular absoluto, mas vamos acompanhando essa história, vou te trazendo as novidades conforme elas forem aparecendo, fechado? Bora fechar o vídeo falando sobre uma grande surpresa, para mim foi uma zebra, a eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores da América para o Racing da Argentina, Racing que começou a enfrentar o Flamengo vivendo uma crise. Eram 4 jogos sem vitória no campeonato argentino, com a saída de um dirigente, o Milito já havia anunciado que não ficaria para a próxima temporada, com o BKSS, o treinador do Racing, correndo enorme risco de demissão, pois saiba que o Racing conseguiu empatar com o Flamengo na Argentina em 1-1, empatou com o Flamengo em 1-1 também no Maracanã, com direito ao gol rubro-negro sendo marcado aos 48 do segundo tempo. Até então o Racing vencia por 1-0. O gol salvador foi do Ilharão, que acabou se tornando vilão, daqui a pouco eu te conto essa história. Antes, só para completar esse contexto do Racing, time com menor capacidade financeira, muito menos capacidade financeira do que o Flamengo, e que conseguiu segurar 2 empates e nos pênaltis venceu por 5-3 e está nas quartas de final da Libertadores da América. Bora falar sobre o Flamengo e entender os motivos que levaram o Fla a ser eliminado de novo. São 2 eliminações num período de 15 dias. No dia 18 de novembro, o Flamengo já havia caído para o São Paulo na Copa do Brasil, também 2 fases antes do que imaginava. O Flamengo foi eliminado pelo São Paulo com 2 derrotas, 2-1 no Rio e 3-0 em São Paulo, nas quartas de final da Copa do Brasil, e imaginava-se que chegaria pelo menos até a final. Já na Libertadores da América, em relação àquela projeção que qualquer clube brasileiro faz, o Flamengo imaginava ser capaz de chegar pelo menos até as semifinais, caiu nas oitavas de final 2 fases antes. E essas 2 eliminações precoces só vão aumentar um enorme rombo financeiro nas contas do Fla em 2020. O Flamengo, que ficou perto de faturar R$1 bilhão em 2019, não vai bater nem 650 milhões de reais nessa temporada. Para piorar, os custos continuam bem parecidos ao do ano passado. Então, se você arrecada R$1 bilhão e gasta perto disso, você fica na conta do 0 a 0. Só que se você não arrecada mais esse R$1 bilhão e vai faturar cerca de 650 milhões de reais, você vai ter um enorme rombo e vai dificultar todas as suas contas. Até a contratação do Pedro passa a ficar ameaçada a partir de agora. O Flamengo já alegava para a Fiorentina que teria dificuldade de pagar os 14 milhões de euros, especialmente as 2 parcelas do ano que vem, que totalizam algo na casa de 4 milhões e 700 mil euros. Com essas eliminações na Copa do Brasil e também na Libertadores da América, a situação vai ficar ainda mais complicada para a compra do Pedro. É bem natural que o Flamengo precise vender a partir de agora jogadores para que possa sanar suas dívidas e para que tenha algum respiro em relação à possibilidade da contratação do Pedro. Quero te contar sobre o rombo de cada uma das competições. Da Copa do Brasil eu cheguei a contar para vocês, o Fla caindo 2 fases antes, deixará de embolsar 29 milhões de reais em relação àquilo que havia sido planejado. Eram 7 milhões por chegar à semifinal e 22 milhões de reais por estar na final. Se o Flamengo ainda fosse campeão, em vez do prêmio de 22 milhões destinado ao vice-campeão, ele embolsaria 54 milhões de reais. Bora falar agora sobre a perda dos prêmios na Libertadores da América, prêmios pagos, óbvio, pela Sul-Americana. Por não ter chegado às quartas de final, o Flamengo deixa de embolsar 8 milhões de reais. Como também não chegou à semifinal, perde outros 10 milhões e meio de reais, esses 10 milhões e meio somados aos 8 milhões de reais, e a gente chega a essa conta de 18 milhões e meio de reais. O rombo com as 2 competições, com Copa do Brasil e Libertadores, se aproxima de 50 milhões de reais.
Os culpados da eliminação contra o Racing? Acho que são vários. Os dirigentes, que não garantem clima de tranquilidade, de paz, e que também cometeram deslizes e equívocos, como o da contratação do Domenech Torrent, técnico que certamente atrapalhou todo o trabalho e a sequência que vinha sendo feita pelo Jorge Jesus. Rogério Ceni também tem sua parcela de culpa, mandou muito mal na escalação. A opção pelo Gustavo Henrique foi uma opção equivocada, o Gustavo falhou no gol marcado pelo Racing. A alternativa, as mexidas feitas durante o jogo, tirando o Everton Ribeiro e a Arrascaeta, foram inexplicáveis. O Arrascaeta tudo bem, agora tirar o Everton Ribeiro e manter o Vitinho até o fim do jogo foi algo bastante questionado pelo torcedor nas redes sociais, e eu também concordo. E aí precisamos falar também sobre o Willian Arão, que salvou a pele do Flamengo no tempo normal, marcando um gol de cabeça aos 48 da etapa final, mas na cobrança dos pênaltis acabou desperdiçando áreas, fez a defesa que garantiu a vitória por 5-3 do Racing nas oitavas de final da Libertadores. É o fim do sonho do bicampeonato, é o fim da possibilidade de o Flamengo ser campeão da Libertadores no Maracanã. Vale a lembrança de que a edição desse ano terá a decisão marcada para o Maracanã, todos os rubro-negros imaginando a possibilidade de ganhar no seu estádio, ganhar em casa. Isso não vai acontecer, e o Flamengo a partir de agora tem somente o Campeonato Brasileiro para disputar. Para mim passa a ser obrigação total que o Flamengo vença esse torneio. Bom, pessoal, era tudo isso que eu tinha para dividir com vocês na manhã dessa quarta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, não se inscreveu ainda? Beleza, vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações. Também queria te contar que é possível virar membro do canal do Nicola e ter direito a uma série de vantagens, como o bolão do Nicola, como por exemplo participação na Liga do Cartola exclusiva para membros do canal. Dá para receber notícias em primeira mão via WhatsApp, tem bastante coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Para virar membro do canal é só procurar um botão azul aqui embaixo escrito seja membro, clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Nos vemos de tarde com mais notícias, hein? Prometo voltar com repercussões dessa eliminação do Flamengo, beleza? Nos vemos, tchau, tchau!